Por favor, Mateus. Só voltar um pouquinho agora. Mateus capítulo de número 7. Mateus 7, 2 versículos só, 22 e 23. Repete comigo. Fazer é muito importante na vida do servo. Mais uma vez, fazer é muito importante na vida do servo. Mas nunca, repete, mas nunca pode substituir o ser. O fazer não pode substituir o ser. Primeiro eu preciso ser. O fazer vai ser uma consequência. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia, Jesus falando sobre juízo final, ele disse: Senhor, Senhor, as pessoas dizendo para ele: não profetizamos nós em teu nome? Quem está dizendo isso aqui, gente, para Jesus? Ou quem vai dizer isso para ele? Quem? Os que se acham servos, os que se dizem servos, os que estão na igreja, os que estão na obra, os que são envolvidos ministerialmente. Está claro aqui uma ação de profetizar. Eu entendo profecia da forma mais pura, teologicamente falando, que é falar previamente o que vai acontecer, falar sobre o futuro, nesse caso, mediante a própria palavra de Deus, amando do próprio Deus. Mesmo pessoas usadas para falar as coisas de Deus podem não ter nenhuma aliança com Deus. É isso que esse texto está dizendo, e eu preciso que você entenda isso. Ele diz: em teu nome nós não profetizamos, e em teu nome nós o quê? Não expulsamos demônios. Foi ação concreta, irmãos. Eles expulsaram demônios. Então aparentemente fala de pessoas ungidas, consagradas, pessoas de Deus. Não é assim que nós imaginamos? Quem tem autoridade e poder para expulsar demônios? Pessoas de Deus? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Diz mais: e em teu nome, não o quê? Fizemos muitas maravilhas. Olha isso. Pregaram, expulsaram demônios e operaram maravilhas. Verso 23. Então lhes direi, Jesus dizendo, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Irmãos, isso é pesado, irmãos. Nunca. Não houve tempo algum que eu conheci vocês. E esse conhecer aqui fala de aliança, entende? Fala de uma aliança. Nós nunca tivemos aliança alguma. Então preste atenção, porque é possível você vir, se integrar, começar a fazer o que você fazer ou fizer. Vai dar certo, porque está sendo feito em nome de Jesus. Veja que eles são claros, tanto na profecia, como na libertação, como na operação de maravilhas. Tudo isso foi feito em nome de Jesus. Mas ao final de tudo, não vai ser reconhecido, porque não tinha aliança. E Jesus diz por quê? Ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que o quê? Praticais. Olha a conjugação. Praticais. Não praticava, não praticaram. Praticais, ação contínua. A iniquidade. Eu já expliquei que iniquidade é o contrário de equidade. O iníquo é aquela pessoa que conhece o certo, mas escolhe o errado. É uma decisão pessoal, é uma decisão clara,
é uma decisão consciente, então não haverá salvação para eles. Jesus é claro: aparta de mim, vai para longe de mim, quero nem contato com vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Mas eu não estou fazendo a obra, pastor. Sim, e daí? Isso nunca vai te garantir lugar algum no reino, porque o fazer, qualquer pessoa hábil faz. É possível que no meio de vocês tenham pessoas que cantem muito melhor, que toquem muito melhor, que operem esses instrumentos muito melhor que nós. Se você sair catando aí no mundo, você vai ver pessoas com talentos maravilhosos. A bem da verdade, boa parte das pessoas que fizeram grande sucesso no mundo começaram na igreja. Boa parte deles, só você pesquisar, tá? Pessoas como Whitney Houston, uma cantora norte-americana de uma voz linda, de um domínio vocal espetacular, até hoje admirada, começou na igreja, cantando na igreja. Pessoa como Amy Winehouse, pessoa como Elvis Presley, eram pessoas de cantar na igreja, gente. Depois a fama chegou e lhe chamaram, e vivenciaram e morreram. Mas alguns nunca saíram da igreja, desde o dia que chegaram, e outros desde o dia que nasceram, filho de crente, estão na igreja. Mas enquanto não aprenderem que não é o fazer, ele nunca será prioridade no reino. Ele é necessário, mas ele é secundário. Repito, o fazer no reino é necessário, mas é secundário. Primeiro, sabe, em primeiro lugar, é o ser. Ser o que, afinal de contas, pastor? Servo. Há uma canção que diz: a minha identidade é... Não minha não, irmão, que eu não entendo essa língua não. Servo do Senhor. A minha identidade é essa. Mas por que você não disse isso quando no início nós perguntamos: quem é você? Servo do Senhor não veio à mente, por quê? Por que não vem na nossa mente? Eu sou fulano de tal, servo do Senhor. Porque na Bíblia era assim que os homens de Deus eram apresentados. Se você ouvir falar de Moisés, servo do Senhor. Se você ouvir falar de Davi, servo do Senhor. Se você ouvir falar de Abraão, amigo de Deus. Eles tinham ligação, e isso fazia parte da sua própria identidade, irmãos. Estamos perdendo isso por algum motivo, porque muitos só se aplicam a fazer, e aí está um grande perigo. Por quê? Porque fazer cansa. Você pode dizer para alguém ao seu lado: fazer cansa. Há alguns perigos no fazer. Um deles é que nós começamos a fazer geralmente por gratidão. Estou falando em relação à obra de Deus. Nós fazemos por gratidão ao Senhor, por gratidão aos irmãos, por gratidão às nossas lideranças, e vamos fazendo, mas chega um tempo que essa gratidão, ela sofre, sabe, um certo rebaixamento, uma diminuição, e no lugar dela começa a vir o desejo de recompensa, de reconhecimento. Então, se não fizer o que você quer, se não fizer o que você gosta, se não fizer como você acha melhor e correto, é possível que só isso seja suficiente para te desanimar, porque você acha que não é assim que faz, ou que não é assim que deve ser feito, ou que de outra maneira seria melhor. E esse fazer já começa a se tornar perigoso, porque atrelado a ele está um desejo de reconhecimento.
E nós não deveríamos ter isso, porque deveríamos fazer para Deus, porque dele, por ele e para ele todas. É para ele. Então, se é para ele, eu não espero que meu irmão retribua. Ele deve retribuir, ele deve ser grato. Mas se ele não for, eu não estou perdendo nada com isso, porque é uma semente que vai direto para o meu futuro. Direto. Amém? Ontem eu estava aqui sentado, estava em atendimento a uma irmã. De repente ela falou: pastor, tem um homem lhe chamando ali fora. Eu olhei, levantei, fui em direção a ele. O homem falou comigo e disse: o senhor é o pastor dessa igreja? Eu digo: sou eu. Ele falou: pastor, eu sou presbítero, eu estou afastado, eu não me desviei, mas eu não tenho mais forças para ir congregar. Aconteceu isso, aquilo, sabe, coisas que acontecem na igreja. Quem é de igreja sabe, só quem é de igreja sabe as coisas que acontecem às vezes, porque o povo que era para ajudar às vezes só atrapalha, o povo que era para acolher só rechaça, o povo que era para dar apoio às vezes só dá crítica. E mataram a fé desse homem. E ele disse: olha, pastor, está tudo difícil para mim, 7 meses que eu estou desempregado, já de uma certa idade. Ele disse: eu consegui algumas coisas, alguns alimentos, mas eu não tenho gás, e eu não posso cozinhar lenha. Eu tenho coragem de ir lá no mato tirar lenha e cozinhar, mas na minha casa vizinha tem um pessoal que é asmático, e quando eu faço a cozinha na gás, eles começam a tossir lá. Ele disse: pastor, você pode me ajudar com alguma coisa para eu comprar meu gás? Eu falei: você pode entrar aqui? Deixa eu te conhecer um pouco melhor. E sentamos e conversamos. Eu não sei se você já teve essa experiência de quando o Espírito fala dentro de você: ajude. E eu não sei com você, mas comigo é um pouco duro às vezes, porque ele falou assim: dê tudo. Eu falei: hein? Dá vontade de repreender na mesma hora, está amarrado. Isso deve ser um espírito enganador. Mas não dá para duvidar da voz do seu Senhor, irmãos. Quem conhece a voz dele sabe como é. Ele falou: dê tudo. Eu falei: Senhor, eu estou precisando. Dê tudo. E eu falei: amém, tá bom. Dei tudo. Nunca vi aquele homem mais gordo na minha vida, irmão. Não sei nem se voltarei a vê-lo, mas Deus falou no meu coração: é servo, ele está precisando. E eu mandei ele para aí, e eu disse a ele que você iria ajudá-lo. Eu falei: tá bom, vou dar. Tá certo, já estou convencido já. O senhor tem Pix, irmão? Tem, pastor? Tem. Tá aí o Pix. Vai lá, irmão, compra teu gás. Ele falou: ah, pastor, eu volto aí depois. Eu falei: não precisa não, irmão. Volte se Deus te chamar, volte para cultuar conosco, mas não por causa disso. Se você sentir de Deus congregar em qualquer outro lugar, vá. Não se sinta devedor a mim. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz isso, é uma semente para o seu futuro. Hoje de manhã, todas as minhas necessidades urgentes foram sanadas. Eu olhei assim e falei: rapaz, o negócio está rápido. Porque Deus trabalha assim, irmãos. Ele vai abençoar outro para abençoar você. Quando você abrir o seu coração para abençoar alguém, quando a bênção não parar em você, quando ela continuar fluindo, sempre haverá um canal. Amém? Diga graças a Deus. Aí Deus ainda falou assim para mim: dá a metade para a esposa.
Eu falei, tá bom, sou o que manda, fazer o quê? Eu tinha planos, projetos e propósitos, mas o Senhor está no controle, eu acredito. Tá? Amém? Porque Deus é fiel, irmãos. Diga graças a Deus. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Nunca quero ouvir isso. Então ainda dá tempo de você olhar e se perguntar: quem sou eu? Qual é a minha identidade em Cristo? Eu faço porque eu faço? Para ser visto, para ser reconhecido? Eu faço para ser, de certa maneira, exaltado? Ou realmente eu faço porque eu amo o meu Senhor e não importa quem reconheça ou deixe de reconhecer, eu continuarei fazendo porque é para Ele? Amém, queridos? Por favor, vamos caminhar aqui para encerrar. Ajudem, obreiros. Eu peço para que você abra em 2 Samuel, é no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 7. Abra, mas aguarde. Eu queria que mais uma vez você se perguntasse: afinal, o que é o ser? O que nos define? Quem é você? Qual é a tua essência? Qual é a finalidade da tua existência? Você nasceu para quê? Tem gente que até hoje não sabe. Outro dia eu vou falar novamente sobre isso. É o que nós chamamos aqui na AME de desígnio. Essa palavra significa missão, chamado, desígnio. Qual a finalidade do seu nascimento? Ninguém, absolutamente ninguém nasceu para nada. Ninguém. Nasceu, já tem propósito. E o propósito, ele é antes de você. Você nasce para cumprir um propósito. O propósito vem antes, porque o propósito é de Deus. Se você está perdido, se você está perdida e você fala: não sei para que nasci, não sei o que eu tenho que fazer, então está na hora de você descobrir. Porque uma coisa eu te garanto: você nasceu com um propósito. E não foi ser à toa. E não foi ficar perdido nesse mundo sem saber para onde ir. Pelo contrário, quando você não está dentro do seu desígnio, você sofre. Fora do seu desígnio, você sofre. Dentro dele, por mais que lutas hajam, você se satisfaz. Porque você está fazendo o que nasceu para fazer. Tá claro isso? Tá preparado? Preparado, irmãos? Are you ready? Eu não sei o que quer dizer não, mas eu vi lá no UFC. Deve ser perguntando se o povo está preparado, né? Eu acho que é. Ah, Jesus. Vamos lá.